Fala, fiel, que jogo maluco esse do Corinthians, hein? Gol do Yuri, gol do Garro, é um Corinthians se formando com o Antônio Oliveira, apesar de alguns erros. Bom, mas você vai conferir a opinião com o Chico Garcia, deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo foi esse? Que jogo maluco, especialmente pelo final. 2-2 Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. O Timão foi buscar um resultado, o Palmeiras empilhou chances perdidas, desperdiçou demais, deu chance para o azar e o Corinthians com 9 em campo foi buscar um empate praticamente na última bola, se bem que na penúltima, né? Porque na última bola o Gustavo Henrique, que estava improvisado no gol, deixa uma bola passar e o Ranieri salva em cima da linha. Loucura o que aconteceu nos minutos finais. Na minha opinião, um jogo que chancela essa virada de página, né? Essa mudança na fase do Corinthians. Quando a fase muda, rapaziada, a fase muda. E é nesses jogos que a gente vê exatamente isso acontecer. É nesse tipo de jogo, nesse simbolismo do que o Corinthians fez hoje, não venceu o jogo, é verdade, mas assim, vem de 2 vitórias consecutivas, jogava fora de casa contra um adversário plenamente superior, com muito mais estrutura, tempo de trabalho, tudo que a gente já sabe. Tá perdendo por 2-0, não faz um bom jogo. Corinthians não fez um bom jogo. Antônio Oliveira cometeu alguns equívocos. O time errou demais. E o Palmeiras, a sensação que eu fiquei é que tirou o pé depois do segundo gol. E aí você permite, né? Você dá chance pro azar. Do outro lado tem um time. As mudanças, elas deram resultado, mas acho que o Antônio mexeu demoradamente. Demorou para mexer. E aí o Corinthians, na superação, na raça, na história, na garra, sei lá, consegue esse resultado. Que loucura, meus amigos. O Wesley não conseguiu fazer o seu jogo, implementar o seu jogo, a sua velocidade, e o Pedro Henrique entrou muito bem. O que fez o Pedro Henrique de diferente? Ele soube fazer a leitura correta dos lances. Ele soube fazer a leitura correta. Por quê? Porque esse é o grande problema do Wesley, que ele ainda vai ajustar, ele ainda vai melhorar, mas o Wesley, ele muitas vezes não tem a melhor tomada de decisão. Às vezes ele pegava o lance pelo lado esquerdo, era para tabelar, ele dava um tapa na frente, o cara tomava a frente dele. O Pedro Henrique não. Ele sabia quando ele tinha que dar o sprint, e ele sabia quando ele tinha que travar, ele sabia quando tinha que segurar. E muitas vezes ele prendeu a bola no ataque, dando uma preocupação que o Palmeiras não tinha no jogo. Quando o Corinthians ganha esse escape com o Pedro Henrique não é só um jogador de beirada. É um jogador que ele corta para dentro, que ele faz o facão por dentro também, ele dá opção de jogo. Quando ele começou a fazer isso, o Palmeiras começou a meio que se confundir no que fazer, porque ou ele dava o fundo ou ele dava o corte para o meio. Quando ele dava o corte para o meio, ou ele levantava para a área, ou ele chutava gol, e ele queimou uma bola na mão do Everton certa vez. Então, ele começou a dar opção. Antes do gol do Garro, o que acontece? Vocês vão lembrar, ele sofre uma falta. Aí ele carrega a bola um pouquinho, ele sofre uma falta mais próxima da área, que é quando sai o gol do Garro. Então, assim, o Pedro Henrique, ele entrou muito bem. Nós estamos falando de uma estreia num derby que tá 2-0 pro adversário. A gente tem que contextualizar. E o Mosquito fez a jogada do gol do Yuri. E o Yuri comprova que a fase dele mudou mesmo, né? Porque olha a importância do gol do Yuri. Percebam a importância do gol do Yuri a 86 minutos de jogo, faltando 5 minutos para terminar a partida. Porque, obviamente, né, meio óbvio que eu vou falar, 20 mil pessoas aqui. Obrigado, gente. Deixa o like aqui, tá? O Yuri faz aquele gol e bota fogo no jogo, né? Porque, obviamente, se ele não faz aquele gol, não sairia o empate do Garro, né? É tarde? Mas o futebol é maravilhoso, né, gente? E o Palmeiras teve chance para fazer mais gols, mesmo depois do 2-1, mesmo depois do 2-2. E ali, aí o Cássio é expulso, o Gustavo Henrique vai pro gol. Que loucura. O Yuri até tentou, não sei se ele tentou, assim, né? Eu tava na dúvida, né? Se ia o Yuri ou o Gustavo Henrique. E o Gustavo não é um cara ágil, né? E aí, como eu falei, podia ter tomado um gol na falta do Piquerez, podia ter tomado um gol ali no finalzinho. Acho que o Murilo que tenta numa bolinha assim, né? Nossa, aquela bolinha chorada dentro da área que vai pingando, vai pererecando, vai entrando e ninguém consegue tirar. Ela passa por baixo do Gustavo Henrique. Ele estaria tomando um peru, coitado. Porque não é da função, não é do ramo, né, gente? E de repente o Ranieri aparece, o pé salvador de Ranieri
para tirar. Eu até fiquei na dúvida quando eu olhei, eu falei, rapaz, essa bola não entrou. Não entrou. O Ranieri tira em cima da linha e salva o que seria a vitória do Palmeiras. O Palmeiras ainda poderia ter vencido o jogo, porque o Corinthians estava com 9. O Yuri machuca, não tinha mais como fazer substituições. O Cássio é expulso, não tinha mais como fazer substituições. E o Corinthians termina com 9 em campo, empatando o jogo num gol, que assim, já entrou para a história dos derbys ao longo dos séculos, né? Porque é um gol, a gente tá falando de um paulista, de uma primeira fase, mas vocês sabem que Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, vocês sabem mais do que eu, inclusive, é um campeonato à parte, é um campeonato completamente fora pela rivalidade, pela disputa, pelo que vale, por tudo que se construiu ao longo dos últimos dias, nos últimos anos, Corinthians muito abaixo, Palmeiras ganhando tudo, e de repente, nessa retomada com a chegada do Antônio Oliveira, o Corinthians consegue buscar esse empate com 9 jogadores em campo, e numa cobrança de falta. Há quanto tempo isso vai acontecer, vai pipocar aí na internet nas próximas horas? Há quanto tempo o Corinthians não fazia um gol de falta? Olha, eu acho que tem uma cota aí, eu acho que tem um tempinho. E que cobrança de falta. E tem um detalhe desse lance, né? O Everton, a gente falou do Cássio aqui, mas o Everton, o gol do Yuri, eu até achei que tivesse sido falha dele, mas é que ele tá posicionado mais pra cá, o Yuri até nem chuta muito no canto, mas ela raspa no pé do zagueiro, não sei se isso tira ele da jogada, mas ela passa meio que do lado dele. E aí no gol do Garro, ele vai com a mão e tira, porque ali é o golpe de vista, né? Ali é a referência, não sei se ele vai falar sobre isso, né? Mas ele não tava no estádio dele, e isso tem muito, o jogador fala sobre referências espaciais, que é quando você tá jogando no teu campo, no teu estádio, você sabe exatamente onde se posicionar, pela placa de publicidade você sabe onde você tá em relação ao campo, ao adversário, isso os jogadores têm muito. No caso do Everton, ele não tava na casa dele, que é o Allianz Parque. Não sei se isso atrapalhou, tô conjecturando aqui, porque ele bota a mão e tira. Quando ele tira, ela beija a trave e entra. Que gol impressionante. O pessoal tá falando aqui muito, preocupado inclusive, com notícias do Yuri Alberto. Eu fiquei com a sensação, e é só sensação, tá? Não quero ser leviano aqui, mas que ele pode ter fraturado uma costela, né? Porque como a gente pensa lá na dificuldade de respiração, normalmente, né? Até pela entrada do Murilo. E daqui a pouco a entradinha do Murilo também cabia um VAR, né? Tá terminando o jogo, não sei, a equipe de arbitragem daqui a pouco não estava tão atenta ao jogo, né? Enfim, mas a entrada do Murilo e a lesão do Yuri são coisas que a gente vai falar na sequência. Quase. Vamos lá, galera, é impossível eu aqui não dar opinião sobre o jogo do Garro, né? É um cara que tentou, um cara que voltou, um cara que avançou, um cara que atacou, que chutou e conseguiu fazer um gol. É o cara que tá ganhando identidade, fazendo um gol importante e ganhando aí uma moral muito grande com a torcida, com o elenco do Corinthians. Tá se tornando, né, um jogador importante no Corinthians, um cara de criação. Então assim, entrou aí pra história dos derbys, né, o Garro. Então é um rapaz aí que tá se destacando, é jovem ainda. O Ranieri que tentou, enfim, é um Corinthians em construção. O importante foi não perder para o Palmeiras, tá? Para a realidade que a gente estava do Corinthians de anos, o importante foi não perder e esse elenco ganhar uma moral. E obviamente o técnico Antônio Oliveira vai ter muito trabalho aí pela frente para organizar esse time, Coronado chegando e tudo mais. Então assim, é um Corinthians diferente, obviamente, tá? E a gente, se Deus quiser, em breve a gente vai voltar aí com as glórias, né? Voltar a ganhar títulos, competir de verdade. O Corinthians hoje, apesar de ter jogado não tão bem, mas conseguiu um resultado que é importante contra um time, né, que já é organizado aí pelo técnico Abel Ferreira. É o Corinthians em construção. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, que a gente tem notícias diárias do Timão, hein? Se inscreva aí, galera, dá essa moral. Um grande abraço, a gente volta aqui na próxima e vai Corinthians!